Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre prisma, né? Continuando aí a nossa série de aulas sobre geometria espacial. Então primeiro vamos à definição de prisma. Prisma é um poliedro, é um sólido convexo, né? É um poliedro convexo formado por duas bases poligonais, tá bom? Esses polígonos eles precisam ser congruentes e os vértices desses polígonos de uma base, os vértices do polígono de uma base são conectados aos vértices do polígono da outra base por segmentos que a gente chama de arestas laterais. Então eu tenho aqui, ó, quatro exemplos de prismas. O primeiro prisma é o prisma de base triangular, né? Tem uma base triangular em cima, uma base triangular embaixo. Você percebe que os vértices são conectados aqui pelas linhas, né, que a gente chama de arestas. Né? Você tem duas arestas sólidas aqui aparecendo na parte da frente e tem essa aresta pontilhada que está aparecendo lá no fundo da figura. Tá bom? Então, os segmentos que ligam, né, uma base à outra são chamados de arestas laterais. Os segmentos que conectam vértices na base, né, são chamados de aresta da base. Então você tem três arestas da base aqui superior, três arestas na base inferior e três arestas laterais. Bom, o que acontece, né, com essas bases? Elas são sempre polígonos congruentes, tá bom? Então, se eu tenho um triângulo na base superior, na base inferior eu tenho um triângulo congruente. Se eu tenho, sei lá, um pentágono, né, se eu tenho um pentágono na base superior, na base inferior eu tenho um pentágono que é congruente ao primeiro. A gente diz que a altura de um prisma é a distância entre as duas bases, e as bases elas vão estar sempre contidas em planos paralelos, tá bom? Eu coloquei aqui uma observação, no caso do prisma reto, a gente diz que a altura e a aresta lateral coincidem. Isso vai acontecer no prisma reto, mas não vai acontecer, por exemplo, no prisma oblíquo, que a gente vai ver no próximo slide. Pessoal, pergunta aí sobre prisma, né? As principais perguntas. Pode se perguntar para você quem é o volume do prisma, quanto que vale o volume do prisma e quanto que vale a área total do prisma. Bom, o volume é fácil, né? É só fazer a área da base vezes a altura. Pronto, descobriu quanto que é o volume do prisma. Independentemente se o prisma é reto, se é oblíquo, né? Não importa, qualquer prisma tem o cálculo do volume dessa forma, área da base vezes a altura. Se você quiser calcular a área lateral, aliás, a área total, né? A área total de um prisma, da superfície de um prisma, você vai somar as áreas das bases e aí basta pegar a área, calcular a área de uma base, de uma das bases e multiplicar por 2, afinal de contas, as duas bases são iguaizinhas, e depois você soma com a área lateral. A área lateral, pessoal, é sempre formada por uma série aqui de paralelogramos, tá? Observa que nas laterais, nas faces laterais, a gente tem sempre quadriláteros e mais do que isso, a gente pode garantir que esses quadriláteros são sempre paralelogramos, tá bom? Se o prisma for reto, além de serem paralelogramos, essas bases elas vão ser essas faces, né, da lateral elas vão ser também retângulos, tá bom? Então elas são sempre paralelogramos em qualquer prisma, mas se o prisma for reto, essas faces laterais, além de serem paralelogramos, elas serão também retângulos, né? Às vezes até quadrados, aí, dependendo da figura. E, pessoal, classificação do prisma. A gente nomeia, a gente classifica um prisma de acordo com o polígono da base. Né? Então, a gente diz, né, que uma pirâmide é triangular, desculpa, que um prisma é triangular, ou quadrangular, ou pentagonal, ou hexagonal, dependendo do polígono da base. Bom, vamos lá, vamos avançar para o próximo slide. Próximo slide, a gente fala aí sobre seções no prisma. Quando você corta um prisma, né, quando você corta aqui a lateral do prisma por um plano, você produz uma seção, tá bom? Se essa seção ela for perpendicular, se essa seção ela for perpendicular à aresta lateral, a gente está diante de uma seção reta, tá? A gente diz que uma seção é reta quando ela corta aqui as arestas laterais formando um ângulo de 90 graus. Quando essa seção, né, quando esse corte, ele é paralelo às duas bases, aí a gente diz que esse corte, que essa seção, ela é transversal, tá bom? E se ela não for nem uma coisa nem outra, né, a gente diz simplesmente que é uma seção inclinada. Bom, e aí o enunciado ele pode dizer, né, tem uma seção inclinada formando um ângulo de 60 graus, formando um ângulo de 45 graus, alguma coisa assim. Bom,
Nessa figura, a gente tem os prismas aqui inclinadinhos, né? Esse é o prisma que a gente chama de prisma oblíquo, né? Se o prisma fosse sólido, né? Se o prisma fosse sólido, a seção transversal e a seção reta coincidiriam, tá? Então, num prisma reto, a seção que é paralela às bases também forma um ângulo de 90 graus com as arestas laterais. Mas eu estou falando toda hora essa história de prisma reto, de prisma oblíquo, né? Ainda não mostrei com exemplo para vocês. Vou mostrar agora no próximo slide. Tá? Então já tem um desenho aqui para mostrar. Esse é um exemplo de um prisma reto, esse é um exemplo de um prisma oblíquo. Né? Você percebe, o oblíquo ele é inclinadinho, né? E já o reto não. Né? Já o reto, as arestas laterais, elas formam ângulos de 90 graus com o plano da base. Então vamos lá. Um prisma é dito reto quando suas arestas laterais são perpendiculares aos planos que contêm as bases. Caso contrário, o prisma é dito oblíquo. A gente diz que um prisma é regular quando ele atende às seguintes condições. Primeiro, ele precisa ser um prisma reto. Então, dá uma olhadinha aqui nesse primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo é um exemplo de prisma reto, mas será que ele também é regular? Vamos ver. Para ser regular, ele tem que ser reto e ele tem que ter as bases como polígonos regulares, tá bom? As bases precisam ser polígonos regulares. Então, se esse triângulo aqui, né, se esse triângulo da base for um triângulo equilátero, eu vou poder dizer que esse prisma é reto e é regular. Se esse triângulo não for um triângulo equilátero, aí eu posso dizer que o prisma é reto, mas não posso dizer que o prisma é regular, certinho? Nessa terceira figura, a gente tem um prisma regular, porque além das arestas aqui laterais formarem um ângulo de 90 graus com o plano das bases, além disso, as bases são polígonos regulares, tá? Tem um hexágono regular na base superior e tem um hexágono regular na base inferior. Além disso, pessoal, no prisma regular, as arestas laterais são sempre congruentes entre si. Todas as arestas laterais, elas têm a mesma medida entre si. Bom, pessoal, uma observação aí para falar com vocês. Aliás, né, antes de comentar aqui essa observação, comentar outra observação, na verdade, as arestas laterais elas são sempre congruentes entre si, né, em qualquer prisma, né, independente se o prisma é reto, oblíquo ou regular, né, elas vão ser sempre congruentes entre si, justamente porque as bases elas estão contidas em planos paralelos, né? Então essa distância, né, ela vai ser sempre igualzinha, tá? Essas arestas aqui laterais vão ser sempre congruentes. Bom, pessoal, mais uma observação que eu tenho aqui para comentar com vocês é tomar cuidado, né? Que um prisma, uma coisa é um prisma regular, outra coisa é um poliedro regular. Lembra que na aula anterior a gente viu, né? No vídeo anterior, a gente conheceu 5 poliedros, né, que são os poliedros regulares ou poliedros de Platão, que eram o quê? O tetraedro regular, né, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Tá bom? Uma coisa são os poliedros regulares. Cuidado para não confundir com os prismas regulares, tá bom? É um pouquinho diferente, né? Por exemplo, essa figura aqui, esse prisma, né, hexagonal, é um prisma regular, apesar dele não ser um poliedro regular. Bom, a gente vai ver, né, nos próximos slides dois prismas regulares, aliás, dois tipos de prismas, né, que são muito comuns, que é o paralelepípedo, né, e o cubo. O paralelepípedo, né, o paralelepípedo reto-retângulo, é aquele sólido formado por 6 faces retangulares, tá bom? Você pode encontrar com esse nome, paralelepípedo reto-retângulo, ou pode encontrar com outros nomes também. Se o enunciado ele estiver querendo valorizar um pouquinho, ele pode chamar esse sólido de ortoedro, ele está falando desse paralelepípedo. Ele pode chamar de bloco retangular, também é a mesma coisa, tá bom? É o sólido, é o prisma, né, reto, delimitado por 6 faces retangulares. E aí, pessoal, é fácil da gente dizer, né, quanto que vale o volume, a área total e a diagonal desse sólido, desse paralelepípedo. O volume é simplesmente a área da base vezes a altura, afinal de contas a gente está falando de um prisma, né? Então você vê aqui a área da base A vezes B, é a área do retângulo da base. Multiplica aqui pela altura C,
como a gente está diante de um prisma reto, a altura coincide com a aresta lateral. Então, A vezes B vezes C é o volume do sólido. Certinho? E a área total? Quero saber quanto que vale a área total. Fácil também, né? É só eu somar as áreas das seis faces da figura. Então, observa aqui na face de baixo, né? Na face inferior e na face superior, a gente tem retângulos de medidas AB, né? De dimensões AB. Então, a área é A vezes B. Né? Como são duas faces, uma em cima e uma embaixo, a gente multiplica por 2, né? A gente soma essas áreas. Depois você dá uma olhadinha aqui na face da direita e na face da esquerda. São retângulos de dimensões BC. Então você soma mais 2BC aqui na área. E por fim a gente olha para a face da frente e a face dos fundos, ambas com área A vezes C, né? Ambas com área medindo A vezes C. Você soma 2 vezes AC, pronto, construiu a fórmula da área da superfície do paralelepípedo. E para a gente descobrir a diagonal? Vamos lá, para descobrir a diagonal é fácil, né? É só a gente usar o teorema de Pitágoras 2 vezes. Então, vamos primeiro lembrar o que é diagonal de um paralelepípedo. A diagonal, aliás, o que é diagonal de um poliedro, né? Diagonal é aquele segmento que liga dois vértices, lembra? A gente comentou isso na aula passada. Diagonal de um poliedro é o segmento que liga dois vértices que não estão contidos na mesma face. Então, por exemplo, B e H são vértices que não estão contidos na mesma face. Quando eu ligo os dois, eu construo uma diagonal. Chamei aqui o comprimento de Dzinho e quero descobrir quanto que vale. Molezinha, né? É só a gente traçar aqui a diagonal de uma face, no caso aqui, a diagonal dessa base, né? E observar que X, D e esse segmento aqui, ó, DH, né, que vale C, esses três segmentos eles formam um triângulo, né? Um triângulo retângulo de hipotenusa D. Então é só aplicar o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a x ao quadrado mais c ao quadrado. E descobrir o valor do x aqui também é tranquilo, né? Observa que ele também é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Agora de um triângulo retângulo com catetos A e B, né? Observa que esse segmento AD é congruente ao segmento BC e a medida dele é Bzinho. Então eu posso escrever que x ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, tá bom? Então eu vou substituir aqui, olha só, x ao quadrado, vou substituir por a ao quadrado mais b ao quadrado. Depois é só extrair a raiz quadrada dos dois lados e a gente tem que o comprimento da diagonal é raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. Certinho, pessoal? E aí eu aproveito para comentar com vocês que pode acontecer, né, pode aparecer em determinadas situações algum problema que explore esse produto notável, tá? Lembra desse produto notável, que é o quadrado do trinômio, né? O quadrado do trinômio? Se você faz A mais B mais C elevado ao quadrado, isso dá a soma dos quadrados, né? De A, B e C, A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, mais duas vezes a soma aqui dos produtos 2 a 2. Então, pessoal, esse produto notável, ele acaba relacionando, né, algumas medidas aí importantes do paralelepípedo. O que ele está dizendo é que se você somar as três dimensões e elevar ao quadrado, isso vai ser igual ao quadrado da diagonal, tá? Ao quadrado da diagonal mais a área da superfície total. Então, de repente, o exercício pode te perguntar, né? O exercício pode te dizer, por exemplo, quanto que vale a diagonal, pode dizer quanto que vale a área total e perguntar quanto que vale a soma das três dimensões, por exemplo, né? E aí, se você recordar esse produto notável, fica muito fácil, né? Sai quase imediata a resolução. E se você não lembrar do produto notável, aí fica mais complicado, né? Porque você não vai conseguir encontrar os valores de A, de B e de C, né? Você só vai conseguir encontrar mesmo a soma dos três. Então é legal, né, relembrar essa fórmula, né? Essa fórmula ela pode aparecer, esse produto notável pode aparecer associado aí para vocês a problemas envolvendo o paralelepípedo. Pessoal, mais um paralelepípedo importante é o cubo, né? O cubo que a gente até já viu como um dos poliedros regulares, que é o hexaedro regular, né? É o sólido regular, o poliedro regular com 6 faces, né? Com 6 faces, daí o nome é hexaedro.
Bom, o hexaedro regular ao cubo é o prisma delimitado por 6 faces quadradas. Então, ele é um prisma reto, ele é um prisma regular e ele é um poliedro regular também. Para a gente descobrir o volume, facinho, né? Só multiplicar as 3 dimensões. Se eu tenho um cubo de aresta A, o volume é A ao cubo, né? A área da base é A ao quadrado, vezes A da altura, né? A ao quadrado vezes A é A ao cubo. Se eu quero saber, por exemplo, quanto que vale a área total, é só observar que são 6 faces quadradas, cada face com área A vezes A ao quadrado. Como são 6 faces, multiplico, né? 6 vezes A ao quadrado tenho a área da superfície total desse sólido. E para descobrir a diagonal, para descobrir essa diagonal aqui, né, a diagonal do cubo, de novo a gente pode recorrer ao Teorema de Pitágoras. É só usar o Teorema de Pitágoras 2 vezes. Percebe que a diagonal aqui da face é A ao quadrado, né? A gente já viu, vocês já viram isso em geometria plana, né? A gente já tinha visto. O D aqui, né, o D da diagonal da face é A raiz de 2. A gente descobre isso rapidamente aqui usando um Pitágoras, ou simplesmente memorizando, né? A gente acaba memorizando essa relação, né, dada a sua importância, que a diagonal de um quadrado de lado A é A raiz de 2. Né? A diagonal do quadrado é o lado do quadrado vezes raiz de 2. E conhecendo essa informação, a gente consegue construir aqui mais um triângulozinho retângulo, agora com catetos A e Dzinho e hipotenusa Dzão, tá bom? E a gente consegue descobrir aí o Dzão, né, a diagonal do cubo, sem problema. É só observar que D ao quadrado, Dzinho ao quadrado, né, é hipotenusa, então ele é igual à soma dos quadrados dos catetos, é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado, somou com esse A ao quadrado aqui, olha só, ficou 3A ao quadrado, tirou a raiz quadrada dos dois lados, achou que a diagonal é a raiz de 3, certinho? Então, não tem mistério aí achar a diagonal do cubo, mesmo que você esqueça, né? É só fazer um desenho, fazer um Pitágoras, né? Um Pitágoras simples, fazer essas contas e resolver. Certinho, pessoal? Então, é isso, né? Essa é a nossa aula de prisma. Segue aí para vocês, junto com o vídeo, os exercícios. Espero aí que vocês não tenham dificuldade para fazer, né? Qualquer coisa, só sinalizar. Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos e até o próximo vídeo que a gente vai falar sobre pirâmide. Tchau, tchau. Até lá.